No segundo turno, um outro dado muito importante, que agora o pessoal parece que muita gente que procura analisar a situação está esquecendo, a candidatura Lula, ela enfrentou um enorme rolo compressor bolsonarista. Até o final do segundo turno, foram apresentadas aí à PGR 1.600 denúncias de empresas que estavam coagindo os funcionários a votar no Bolsonaro. Vejam bem, né, aqui esse é um dado muito importante. Se você tem 1.600 empresas denunciadas, você pode dizer que o número das empresas que praticaram essa coação vai para casa das dezenas de milhares. Porque na maioria das empresas o pessoal simplesmente não denuncia, de medo. Né? A denúncia não é a regra, a denúncia é a exceção. Quer dizer, o PT, o Lula, no segundo turno das eleições, enfrentou uma enorme mobilização patronal. Isso, inclusive, dá a entender de que a maior parte da burguesia no Brasil, a esmagadora maioria, a gente deveria dizer, apoiava o Bolsonaro. Não apoiava o Lula. Não se viu nada nem parecido com isso do outro lado. O PT, pelo contrário, teve que enfrentar todo tipo de problemas na eleição. E o dado mais interessante, que mostra que essa foi uma vitória de uma grande mobilização popular, é o STF, o TSE e o STF. Antes da eleição, o Alexandre de Moraes foi quase que foi consagrado aí pela esquerda como grande defensor da democracia. No segundo turno da eleição, ele não fez absolutamente nada. 1.600 denúncias. Pergunta: qual que foi a atuação do TSE e do STF em relação a essas denúncias para impedir a manipulação eleitoral? Nada. Absolutamente nada. Ele censurou algumas redes bolsonaristas, censurou também o PT, deu uma no cravo, outra na ferradura e não fez nada, lavou as mãos. Não que nós, obviamente, estivéssemos esperando aí ou propondo que o PT fosse defendido, aí o Lula fosse defendido pelo TSE e pelo Alexandre de Moraes. Não se trata disso. Mas é importante destacar a total ausência de atividade do senhor Alexandre de Moraes no segundo turno. Agora, né, o TSE vai abrir um inquérito para investigar os crimes eleitorais. Mas vejamos bem, o crime eleitoral é um problema que tem que ser analisado e precisa ser coibido, né, falando genericamente de crimes eleitorais, durante a eleição. Depois da eleição não faz sentido nenhum você ir atrás do pessoal. Quer dizer, se você permite durante a eleição o crime eleitoral, né, nessa noção de crime eleitoral, bom, ele foi eficiente. Mesmo que a pessoa seja punida depois, com multa, com o que quer que seja, porque crime eleitoral não vai colocar ninguém na penitenciária. É uma coisa inócua. E ele não fez absolutamente nada. Né? Inclusive, quando as denúncias começaram a aparecer aos montes, ele falou o seguinte: o TSE vai colaborar com o Ministério do Trabalho na investigação da coação. Veja, a eleição estava acontecendo. Você vai investigar o quê? Quando? Né? Tem uma denúncia, a pessoa deveria agir imediatamente. Não fez nada, não fez absolutamente nada. Até mesmo quando a Polícia Rodoviária Federal começou a parar as pessoas nas estradas para dificultar a votação, ele lavou as mãos. Né? A explicação da Polícia Rodoviária Federal era a seguinte, que
eles só estavam parando os veículos que tinham problemas para trafegar. Numa eleição, não pode fazer isso aí. Pode fazer blitz na estrada no meio da eleição. O TSE deveria, se ele não tem, né, o poder, apesar que o Alexandre de Moraes faz qualquer coisa, tendo poder ou não tendo poder, ele deveria ter se referenciado a outros órgãos judiciários, encaminhado a denúncia para que fosse suspensa essa blitz nas estradas imediatamente. Quer dizer, foi um ato muito claro de favorecimento do Bolsonaro, né? Quer dizer, nem o TSE, que atacou o bolsonarismo, logicamente que de maneira muito ineficiente, durante o tempo todo, os últimos 2 anos do governo do Bolsonaro, pelo menos, estava do lado do PT. Então não dá para dizer que a vitória do PT é uma vitória da burguesia.